o mais importante. Vamos compartilhar, meus amados, do texto que Paulo nos deixou em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Colossenses 3, verso 11. Vamos ler juntos. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita. Mas Cristo é tudo, está em todos. Vamos repetir essa última parte, irmãos, do versículo. Mas Cristo é tudo, está em todos. Me lembrei agora, enquanto estávamos cantando aí o hino da oferta, Salvador bendito, não vou cantar mais não, senão vocês vão dizer, por que o pastor não canta? Não, sou mal para cantar, pastor. Esse lindo hino, né? Salvador bendito. Aí eu me lembrei que eu fui fazer uma visita a uma irmã da igreja, que tinha a filha muito católica, e praticante, e naquele dia que eu cheguei havia senhoras da igreja católica, também fazendo a visita. Aí quando nós fomos cantar o hino, né, eu peguei o HCC para cantar, e quando nós começamos a cantar, uma senhora católica disse, eles estão cantando os nossos hinos. Aí eu parei, não senhora, com todo respeito, minha senhora, esse hino é nosso. Se vocês estão cantando, que bom, continue cantando, porque esse hino é nosso. O autor da letra é um pastor metodista, o músico é um pastor presbiteriano, isso aqui é nosso mesmo, é protestantão mesmo. É mesmo, é. Só que, meus irmãos, acabamos de cantar um hino, esse Salvador Bendito, a música é das freiras do mosteiro de Santa Gertrudes, na Inglaterra. É católico. Então, pau a pau, água é água, nem tanto ao mar, nem tanta terra. Se é deles, também é deles. A gente também canta. Mas isso é normal, viu? Se há uma coisa que não tem fronteira, é a música. Eles cantam hinos nossos, nós cantamos hino deles, e isso há muito tempo mesmo, né? É interessante você ouvir coros católicos cantando o Castelo Forte, de Martim Lutero. Só a música que consegue fazer isso, né? Que é a Marselhesa da Reforma, enquanto o que há na letra, nada errado, né? E nós temos mais facilidades, né, de cantar hinos, às vezes, que vêm de lá, porque a letra nem sempre nos compromete, do que eles, às vezes, cantar as nossas. Mas faz parte aí dessas coisas humanas, não é? Meus amados, assim como há dias ensolarados, de céu azul, também há dias chuvosos, nublados, alguns dos quais se tornam em tempestades violentas. Em um jardim de rosas, sempre são presentes os espinhos. Não há como em nossas vidas terrenas não nos depararmos, às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, com a dor, com o perigo e a calamidade, com o pavor, o desabrigo e a perplexidade. Mesmo como servos e servas de Deus, como seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, não estamos livres da confusão, da perseguição, do conflito, do atrito, da adversidade, da enfermidade, do deslize, da crise. Se lermos na Bíblia os textos que falam sobre Abraão, Moisés, Davi, Jeremias, Paulo, Pedro e o Senhor Jesus, os textos que falam de Jesus, inevitavelmente vamos perceber que todos eles vivenciaram, enfrentaram momentos de crises, umas após outras. No domingo passado, a missionária da Voz dos Mártires, com a qual a nossa igreja tem uma parceria em Portugal, na obra com os refugiados, nos contou e mostrou figuras acerca dos sofrimentos de servos e servas de Deus por causa das perseguições. Em quase todos os domingos, nós falamos e oramos pela igreja que sofre. Igreja pessoas, igreja famílias. E de um pastor que falou do seu sofrimento ao atender uma mulher ainda jovem que o procurou vindo de uma outra cidade na qual pertencia a uma igreja
e da sua crise ao ouvir a história desta mulher. Uma história de perdas, perdas e perdas. Em alguns meses ela perdeu seu bebê, não muito tempo depois ela perdeu o marido que a deixou, depois perdeu o emprego, e aí teve de perder as pessoas que a procuravam ajudar, porque perdeu a casa na qual morava e teve de se mudar para um outro lugar. Então ele disse, aquela irmã em Cristo diante de mim, veio até mim, visivelmente abatida, e me disse, pastor, perdi a fé na igreja, perdi as esperanças e já estou perdendo a fé em Deus. E eu lhes digo, meus queridos, como pastor, que em momentos assim, toda a nossa teologia, toda a nossa psicologia pastoral, todo o nosso tempo de seminário, todo o nosso tempo de pastor, podem ir por água abaixo, diante de situações como essas. Tive uma crise violenta no Hospital do Câncer, por causa de uma menina de 10 anos. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Uma menina de 10 anos gritando, ai meu Deus, por que dói tanto? 10 anos, uma criança. Tem que fazer força porque chora até hoje. Ai meu Deus, por que dói tanto? Eu fui falar com a enfermeira, ela disse, a morfina já não está fazendo mais efeito. Eu fiquei sem chão, irmãos, eu fiquei sem chão. Perdi até a porta de saída, não sabia nem o que fazer. Com todo pastorado, com todo pastor. Quem me socorreu foi a mãe dela. E quando eu saí, eu bati o olho numa senhora que eu disse, ela é a mãe dela. Pelo estado daquela senhora. Aí eu perguntei, a senhora é a mãe daquela criança? Sou. E eu disse, eu sou pastor. Ela não deixou nem eu falar, pastor, eu já estou consolada. Eu já pedi para Deus levá-la. E eu sei que Deus vai levá-la. Daqui a pouco. Porque o sofrimento tem sido imenso. Quando ela disse, eu pedi a Deus, que Deus vai levá-la, eu disse, essa mãe continua, crendo em Deus, dependendo de Deus. Mas ser mãe num momento como esse, queridos, é muito difícil. Ser pastor numa hora como essa, é muito difícil. Tem gente que pensa que ser pastor só vir aqui para o púlpito e tal, ter carro, etc. Não, tem coisas que nós trocaríamos por qualquer outra coisa para não ter que passar por aquele momento. Mas Deus vai nos compensando, embora essa ferida eu tenha até hoje. Não consigo me afastar. Porque a minha angústia era essa, Senhor, é uma criança. Eu falei para Deus no hospital, é uma criança. Até quando isso tem que durar? Mas, como orou aqui o pastor Severino, o Senhor é soberano e eu gostei do momento da oração quando ele disse a convicção que a gente tem que ter de que nunca Ele está longe da gente. Essa é a situação dessa senhora diante desse pastor. Feitas essas afirmações, irmãos, como introdução, não há mesmo outra coisa a fazer que não recorrermos ao nosso manual de fé e prática, que sendo a palavra de Deus, com certeza, tem as orientações do como se viver na crise, com a crise, seja ela de que tipo for. Se não crermos que o que lemos é a palavra de Deus, aí só vai nos restar enfrentar as crises por nós mesmos. Por nós mesmos, baseando-nos tão somente na nossa capacidade de superação humana, que existe, e que até consegue fazer grandes coisas, grandes feitos, mas que não nos conforta, não nos dá paz e não nos garante que o desespero que venha cair sobre nós não nos leve ao desatino, porque o desespero pode levar ao desatino. Assumindo a postura de dentro para fora, de que as palavras que nós lemos, que compartilhamos com os irmãos e irmãs, não são arroubos poéticos, ou tão somente filosofia religiosa,
nós temos que dizer e fazer. Dizer e fazer, realidade, este Cristo é tudo e está em todos. Essas palavras foram deixadas para nós por um homem de Deus, cremos, e aí é importante crer nisso, inspiradas pelo Espírito Santo, foram palavras dirigidas aos cristãos. Foram palavras dirigidas a membros de uma igreja cristã. Este está em todos. Significa, no contexto do texto, que Jesus está presente, que Ele é uma realidade nas vidas, nas histórias de todos quantos realmente o recebem como Senhor, Salvador absoluto. E esta realidade e presença podem e têm o poder de alterar o que está ao nosso redor a partir do que está acontecendo dentro de nós. Daí Horace Spafford, um dedicado presbítero em sua congregação presbiteriana, diante da morte de suas 4 filhas, naquele fatídico naufrágio do dia 22 de novembro de 1873, é matéria do nosso boletim, não aconteceu. Se celebra amanhã 148 anos desse fato. Ele consegue compor de joelhos e em lágrimas no camarote do navio, onde ele estava para ir buscar a esposa, da qual recebeu um telegrama dizendo: só eu escapei, só eu estou só. Não há como explicar, irmãos, a alma de um pai que perde 4 filhas, todas crianças, num naufrágio, no navio, e ele pede ao comandante do navio em que ele estava, que quando passasse pelo local do acidente, que o chamasse no camarote, e ele é chamado, e olhando as águas que sugaram as suas filhas, com mais 200 e poucas outras pessoas que morreram, que o navio bateu com o outro, ele volta para o quarto, de joelhos compõe este poema, eu traduzi diretamente do inglês: quando a paz como a de um rio cobrir o meu caminho, ou quando as tristezas como as ondas do mar rolarem sobre mim, seja o que for que estiver acontecendo, tu dizes para mim que eu estou bem, que tudo está bem com a minha alma. Está tudo bem, tudo está bem com a minha alma. Essas palavras foram transformadas em português para: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É isso aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo é tudo, em todos. Ou a gente crê nisso, ou vai haver momentos na vida onde, como eu acabei de falar, a crise pode nos levar ao desatino. Eu já tive muito próximo, irmãos, de ver gente sendo engolidas pelo desatino. Eu já fiz todos os tipos de enterro que os irmãos possam imaginar, como pastor. Por isso que quando eu vou, irmãos, fazer um funeral de um crente, eu sempre digo o seguinte: há uma dualidade santa nisso aí. É difícil por causa da saudade, é difícil por causa do vazio, é difícil, mas é fácil por outro lado. Porque há esperança. Você está dando um tchau, um até logo, daqui a pouco nós vamos estar juntos, nunca mais nós vamos passar por isso. Mas quando você faz cerimônias fúnebres, enterro de pessoas não crentes, meus queridos, é muito complicado. Nem tanto do morto, porque o morto já se foi, a gente com cuidado, né, tem que saber falar nesses momentos, mas é da família. Eu fiz o enterro de um soldado da PM que foi morto, que luta para não deixar a esposa se jogar na sepultura. Ela escapou umas 3 vezes e só não caiu porque alguém conseguia chegar antes. Mas os irmãos imaginem, não é longe de nós jogar pedra, né? Condenar, não. Não dá para imaginar a dor de uma pessoa em situações como essas. Mas aí, irmãos, nós temos que crer, Jesus Cristo vai fazer a diferença. Não é que você não vai chorar, não é que você não vai sofrer, mas não vem o desatino.
Desatino não. Porque esse Jesus, que é tudo e está em todos, tem e pode e quer fazer a diferença. O Senhor Jesus Cristo é tudo. Não importam as raças, as condições sociais, Ele é tudo o que precisamos em nossas vidas, em nossas histórias, no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso morrer. Por isso que eu repito sempre essa frase: Jesus veio para nos ensinar a viver e para nos ensinar a morrer. Cristo está em todos, porque o apóstolo estava escrevendo a cristãos. Este está em todos, são todos os que recebem a Jesus Cristo, porque quando recebemos a Jesus, nós nos tornamos propriedades do Espírito Santo, que faz morada em quem recebe Jesus Cristo. Muitas vezes nós botamos o Espírito Santo para fora, mesmo já convertidos. Daí Paulo dizer, enchei-vos do Espírito, ou seja, a gente pode ficar vazio. Mas quando você se converte, o primeiro ato do Espírito Santo é fazer você propriedade dele e entrar em você. No momento da conversão, ele entra em você. Você se torna morada do Espírito Santo de Deus. E é aí que é esta realidade. É por isso que Jesus se torna tudo em todos. Porque o Espírito Santo veio para dentro de você. A Trindade divina vem para dentro de você. Então nós somos moradas do Espírito e por isso o Senhor Jesus é isso mesmo, tudo em todos. E aí não vem ao caso se aqueles e aquelas que o recebem são pobres ou ricos, cultos ou não, importantes ou não, socialmente falando. Paulo falou de escravos e livres, tudo em todos, dos escravos e livres também. Doenças escravizam, regimes opressores escravizam. Mas Jesus é tudo para os que de repente estão escravizados pela enfermidade. Elas podem se sentir livres, ainda que doentes, se Jesus estiver neles, com eles. Há hoje os que estão presos por causa da fé em Jesus Cristo, e porque Jesus, é tudo para eles, eles sabem que estão livres, mesmo em celas, mesmo acorrentados, mesmo, enfim, em situações que nós conhecemos. Um dos missionários que nós ajudamos ficou horas e horas de cabeça para baixo, levando pancada, por ser um pregador do Evangelho, numa terra difícil de se ser cristão. Foi salvo porque alguém jogou uma bomba no local para matar os que estavam lá, mas não sabia que o pastor estava lá. Quando ele acordou, né, que a poeira tinha baixado, ele estava caído, porque onde ele estava pendurado arrebentou com a explosão, com alguns ferimentos, mas livre, e ele não sabe o que aconteceu com os outros. Quando Jesus é o nosso tudo, irmãos, a gente aprende que mesmo como servos e servas de Deus, nós podemos enfrentar crises, porque elas também acontecem na vida dos que pertencem ao Senhor Jesus neste mundo que jaz no maligno. As pessoas não querem ouvir isso, irmãos. Querem ir para igrejas que digam, não, repreenda, não aceite. Pode falar isso quantas vezes você quiser. Está me ouvindo aí pela internet? Pode falar isso quantas vezes quiser. Quando tiver que chegar a crise, ela vai vir, meu amigo. E a diferença é essa, se Jesus é seu mesmo ou não. Mas não esse Jesus que estão apresentando a você, que aumenta a sua conta da poupança, que diz que se você disser não quero ficar doente, você não vai ficar doente. Diga logo que você não quer morrer. Pronto. Tem uma seita chamada ciência cristã, que não tem nada de ciência e nem de cristã, que a fundadora da seita, que foi uma congregacionalista, depois passou por isso, ensina que você fica doente porque você admite isso. O dia que você se convencer que você não vai ficar doente, nunca mais você vai ficar doente. E ela dizia o seguinte, o dia que você se convencer que não vai morrer, você não morre mais. Mas ela morreu. Está numa sepultura. Sabe o que os adeptos dela fizeram? Botaram um telefone dentro da sepultura, porque acredita que qualquer dia desse ela vai ligar. O telefone já é um telefone antigo, já passou, já não... Vai esperar, e nunca esse telefone vai tocar. Mas tem pessoas para tudo, irmãos, e se dizem cristãos. Que cristianismo? Cristianismo é Jesus na sua vida, para o que der o que vier. Quando Jesus é o nosso tudo, nós aprendemos a colocarmos as nossas expectativas à luz das Escrituras, e aí somos avisados, nós somos avisados,
de que o sermos cristãos não significa sermos poupados da decepção, do desânimo, da angústia, do desastre e da desilusão. Olha aqui. Se lermos Hebreus 11, a Bíblia é fantástica, não é? Se lermos Hebreus 11, de 32 a 39, o que é que os irmãos vão encontrar lá? Esses versículos de 32 a 39 está falando sobre servos de Deus que conquistaram reinos, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E fala de mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Mas o mesmo texto, falando das mesmas pessoas, do mesmo tipo de gente, cristãos, a partir do versículo 35, do 36 ao 39, diz sobre servos e servas de Deus que foram torturados e recusaram-se ser libertados para poder alcançar a ressurreição. Isto é, preferiram morrer. Por isso que preferiram a ressurreição. E continua o texto. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda, diz o texto, foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. E o texto nos fala ainda desses, no meio desses, que andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. E termina dizendo assim, necessitados, afligidos, maltratados. Os mesmos servos de Deus, irmãos. O mesmo grupo. Todos eles são heróis da fé. Todos eles são heróis da fé. Que Jesus estava em todos eles. Jesus sempre foi o tudo. Para aqueles que venceram batalhas, que fizeram isso e aquilo, e para os que foram necessitados, afligidos e maltratados. Não, esse cristianismo não é o que as pessoas querem. Talvez por isso que alguém já disse que a igreja ia fechar. Irmãos, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus e eu tenho um compromisso com a verdade. Nunca espero ter que chegar o dia e falar para alguns o que Jesus falou. Vocês também querem ir embora? Mas eu não vou mudar a mensagem, porque não é esse tipo, né, de pregações que estão fazendo hoje via mídia. Claro que mesmo na mídia existem exceções, né? Pessoas que são compromissadas com a palavra. Por causa do ser Jesus Cristo tudo em nós, Ele nos preenche, Ele nos satisfaz, e cabe a Ele decidir se e quando vai nos poupar. Se e quando vai nos poupar. Mas quando Ele não nos poupar, Ele vai estar junto. Não vamos estar sozinhos, não. Agora, porque não vai nos poupar, está na soberania dele. Sei quando. Agora, quanto ao não nos deixar sozinhos, então é isso que tem que ser destacado, obviamente. Desamparados, sem paz, sem direção, sem saída, não. Isso também já está resolvido por ele, pelo Senhor Jesus. Não, sozinhos, desamparados, sem paz, sem direção, sem saída, por causa dele, Jesus, nós não ficamos, a menos que não creiamos no que ele, Jesus, diz. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem, não se aflijam, não se angustiem em seus corações, não tenham medo. João 14, 27. E também, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Vocês não valem para Deus muito mais do que as aves? Mateus 6, 26. O não nos deixar sozinhos, desamparados, sem paz, sem direção, sem saída, isto não acontece, a menos que não façamos caso das palavras de Pedro, quando ele disse, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro não disse, vai cuidar, disse, já tem cuidado de vocês, o Senhor tem cuidado de nós. 1 de Pedro 5,7.
o não nos deixar sozinhos, desamparados, sem paz, sem direção, sem saída, isso não acontece, a menos que consideremos o Cântico de Davi uma mera poesia. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, não vou me livrar da morte, nem do perigo, não, eu só não vou temer. Não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23, 4. É verdade, irmãos, há situações nas quais ele não nos poupa, mas não deixa jamais de ser aquele que está em nós, e disto nós temos garantias. Se ele estiver em nós, se fará imensamente verdadeira a afirmação do oráculo de Deus, João, quando disse o que o Espírito Santo está nos dizendo agora. Filhinhos de São Basílio, de Parque São Basílio, meus filhos, vocês são de Deus. E porque aquele que está em vocês é maior do que está no mundo, vocês não precisam ter medo. Aquele que está em nós, o Espírito de Deus, é maior do que tudo isso, irmãos, que está nos cercando, nos molestando, nos fazendo sofrer. 1 de João 4,4. Quando o Senhor Jesus Cristo é o nosso tudo, nós temos, ajudados pelo Espírito Santo, a capacidade de entender quando as nossas crises e sofrimentos estão ou não acontecendo em nossas vidas por culpa de erros diretos nossos. Agora eu vou pisar num solo arenoso, bem complicado, tem que ter cuidado com tudo isso aqui. Na maioria das vezes, os nossos sofrimentos, as nossas crises não acontecem porque nós fizemos isso ou aquilo e por isso provocamos essa doença e por isso estamos enfrentando esse tipo de crise. Sim, nós sabemos que há erros, que há pecados que podem cobrar suas consequências diretas em nossas vidas, em nossa saúde. É o caso lá daquele moço da igreja de Corinto, que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, ou era a sua madrasta, ou era uma das esposas, porque naquele tempo muitos se convertiam casados com várias esposas, permaneciam na igreja, com a orientação de que não poderiam casar mais, né? É o que acontece ainda na África hoje em certos lugares. Talvez, o que tudo indica, essa pessoa era uma das esposas do pai, e viveu um romance com ela, bom para a Rede Globo, né? Mas estava errado. Tão errado que Paulo disse, olha, nem os pagãos fazem isso. Hein? Nem os pagãos têm esse tipo de comportamento. E o que é que Paulo fala para a igreja de Corinto? Porque a igreja era culpada, que a igreja sabia e não fez nada. Às vezes, irmão, nós estamos tolhidos. Nós estamos vivendo uma situação que nós estamos tolhidos em muitas coisas. Mas não quer dizer que a igreja apoia. A igreja fala, continua pregando que está errado, mas às vezes não pode chegar a determinadas situações por causa de questões jurídicas e etc, etc e tal. Mas a igreja de Corinto não estava nem aí. Paulo deixou entender que eles não estavam nem aí, tão preocupados em serem espirituais, em terem autoridade, em terem dons do Espírito Santo, não estava vendo essas coisas. E o camarada fazendo isso tudo e continuando na igreja, talvez até buscando um daqueles dons sensacionais. Aí Paulo diz, joga fora da igreja, põe para fora da igreja, para que a carne sofra, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Gente, o camarada era crente, tudo isso o sujeito era crente. Joga a carne para sofrer, o corpo vai sofrer, mas o espírito será salvo. Pode acontecer esse tipo de coisa. Os crentes de Corinto estavam bagunçando a ceia do Senhor, e aí o apóstolo diz, é por causa disso que tem gente doente no meio de vocês e tem gente morrendo. Então é verdade, irmãos, há situações em que erros, pecados cobram as suas consequências diretas em nossas vidas, em nossa saúde, mas na maioria das vezes os nossos sofrimentos não estão acontecendo por causa disso. Pelo que está escrito em Hebreus 12, 7 e 8, até há sofrimentos em nossas vidas que Deus usa para nos disciplinar. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus os trata como filhos.
Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos. Entendeu, irmão? Se eu não sou disciplinado, se você não é disciplinado, e às vezes a disciplina dói, você não é filho. Se você está sendo disciplinada, o texto diz, é porque você é filho legítimo. E o texto diz, vocês são filhos legítimos. Mas veja bem, o texto está falando de disciplina. É verdade que disciplina pode ter algum tipo de castigo, mas a disciplina não é essencialmente para castigar. A disciplina é para ensinar, normatizar, fortalecer. Sofrimentos causados diretamente por causa de pecados são para punir e não disciplinar. E quando isso ocorre na vida de um crente, na vida de uma crente em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus faz este crente, faz esta pessoa crente perceber isto. Faz ele e ela perceber que a saída, então, é o arrependimento, é a confissão, para que a culpa de todos os pecados que já foi tirada, que já foi perdoada na cruz do Calvário, continue apagada e neutralizada. O reconhecimento do pecado, da culpa colocada diante de Deus, será tratada por Deus da maneira que ele entender que tem de ser tratada. Poderá haver cura ou não, mas haverá perdão, e perdão traz paz. Haverá paz, e paz traz alívio. Mas volto a lembrar que a maior parte dos nossos sofrimentos são causados por um mundo que está no pecado, e não por causa de atos nossos específicos. Quando o pecado entrou no mundo, desequilibrou todo o universo. Por isso os desastres ecológicos, por isso as pragas, por isso a Covid-19, por isso as doenças, por isso a morte. Lembremos de Jó. Quando Jó começou o seu sofrimento e se sentou no chão com aquelas suas feridas abertas, mal cheirosas, apresentaram-se diante dele 3 principais dos seus amigos, que foram desastrosos consoladores. Munidos de uma requintada teologia, aparentemente conservadora, mas que mais tarde foi apontada como uma falácia, esses amigos de Jó foram denunciados por Deus como falastrões inconsequentes. E por quê? Porque insistiram em explicar o sofrimento do patriarca como consequência de pecados específicos dele, o que não era a realidade. Falastrões inconsequentes. E essa teologia desses 3 sujeitos é de certo modo popular hoje, em alguns círculos. Quando Jesus é o nosso tudo, nós podemos aprender a esperar sob o tempo de Deus. Esperar confiado que o nosso Pai Celestial tem em relação a nós um propósito sábio, abençoador, que ultrapassa o que podemos enxergar e perceber como humanos. É isso que está em Tiago 5,11, na afirmação: o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Vamos repetir isso, irmãos? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Quando Jesus é o nosso tudo, nós vamos aprender a pedir a Deus que nos ajude a descobrirmos pessoas que nos ajudem a suportar o que nós estamos enfrentando, e não pessoas curiosas. Cuidado com as pessoas curiosas. O que está acontecendo, meu irmão, minha irmã, eu estou sabendo. Doido para ouvir o que, né? Mas lá dentro não está nem um pouquinho sofrendo pelo que você está passando. Pessoas que, ao orarem, sejam humildes, dependentes da misericórdia de Deus, não determinadoras do que Deus tem de fazer. Irmãos e irmãs, que sejam pessoas lutadoras, responsáveis, com as quais vamos poder conversar, compartilhar, se necessário chorar e orar. Pessoas que nos sejam companheiras, nas quais percebamos que elas sofrem conosco, obedecendo a palavra, chorem com os que choram. Há alguns anos atrás, recebi um telefonema num sábado à noite, de um pai desesperado, ligado a uma família ativa aqui de nossa igreja. Eles não estão mais conosco, estão em outro estado. Pelo telefone, aquele pai me falou da sua filhinha de 5 anos.
ela fora internada às pressas em um hospital infantil com um diagnóstico sombrio. Ela estava com meningite, a pior delas, e o médico dissera aos pais que se ela não morresse, iria ficar bastante danificada. No culto da manhã, irmãos, boa parte da igreja já sabia do que estava acontecendo e nós tínhamos aqui um ambiente pesado, um ambiente pesaroso, né? Lembro-me que ao assumir este púlpito, após explicar o que estava acontecendo, eu perguntei se havia na congregação alguma mãe que tivesse uma criança de 5 anos. Uma irmã levantou a sua mão e eu perguntei se ela podia vir aqui à frente orar por essa criança. Eu não me lembrava, irmão, de ter visto aquela irmã orado nunca na igreja, nunca vi aquela irmã orar. Mas ela veio. Nervosa, mas decidida, e começou a orar. Sem alardes. Sabe aquela oração que vai lá de dentro? Sofrida. E eu senti que estava acontecendo algo no culto. Eu não abri os olhos, mas na minha mente, o que me passava, aquela pessoa que estava do meu lado estava diminuindo, ficando pequenininha, estava sumindo. De tão pequena que estava. Não foi difícil perceber que aquela mãe de uma criança de 5 anos fez daquela menina desenganada a sua filha e tirou de dentro dela aquela súplica doída, sofrida. Não, sem alvoroço, sem clarins e sem tambores, mas uma oração simples, mas tocante. Quando dissemos um amém, nós percebemos um ambiente de paz invadira a igreja. Por volta das 15 horas, o telefone tocou, e quando eu atendi a voz do papai da menininha, sua voz estava embargada, mas ele conseguiu dizer: pastor, minha filha está sem nada. Não tem mais febre, a doença se foi, o médico disse que não sabe explicar o que aconteceu, e o médico disse: olha, pai, eu não entendo muito de religião, mas a reza de vocês é muito forte. E eu disse a ele: não, doutor, não é questão de reza forte, mas são orações do povo de Deus, único soberano sobre todas as coisas, que por misericórdia, respondeu ao seu povo. Tivemos, irmãos, um culto da noite abençoado, com lágrimas de gratidão. Deus ouviu uma mãe que em sua oração passou a sofrer por aquela menininha que ela fez naquele momento de oração, sua filha. Com toda a esperança de que Deus haveria de atuar. Não, mas não são muitos que são assim. Infelizmente, não são muitos que são assim. Essas pessoas existem. Nas nossas igrejas, existem aqui, mas não são muitas. Que Deus nos dê o privilégio de descobrirmos esses servos e servas de Deus quando da nossa necessidade. Gente que com a responsabilidade, confidencialidade, disponibilidade dada pelo Espírito Santo se tornam anjos de Deus para nos cuidar, para cuidar de nós. Quando Jesus é o nosso tudo, nós vamos aprender a experimentar as realidades das afirmações que estão em Isaías. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40, 29. Essa é uma grande verdade, meus amados, que transforma a nossa crise, seja ela qual for, numa forma eficaz de sentirmos o quanto o Senhor Jesus é de fato para nós, tudo em todos. E aí dá para entender por que o oráculo divino nos desafia em 1 Tessalonicenses 5,18, quando orienta: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Entenderam? Deem graças em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus. Deus é cruel? Deus é sádico? Não. Se é a vontade de Deus que você dê graças em todas as circunstâncias, é porque Ele vai estar com você em todas as circunstâncias, querido.